Olá, alunos, bem-vindos à última aula de HTML e CSS. É a última aula do conteúdo, né? Aqui que vai ser para prova. Só que podem ficar tranquilo que eu não costumo cobrar, né, essa parte de responsividade na prova. Então eu não vou, e dessa vez eu também não vou cobrar na prova. Mas é uma parte importante do conteúdo, porque quando vocês forem fazer sites, que hoje em dia muita gente usa mais o celular do que o computador, você tem que pensar num visual que se adapte tanto para o celular quanto para o computador. E é isso que a gente vai ver hoje. Então não tem slides. Aqui é o site da aula de hoje. O que tem de diferente nesse site é justamente a responsividade. Então tá aqui, né, a trilha de software e tal, as informações. Aí aqui uma frase do Isaac Newton. O que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. Nossa última frase filosófica daqui. E aqui embaixo tem tecnologias que essa suposta empresa aqui usa, né? Então é um site de uma empresa de software que usa Bootstrap, scripts, blá blá. Bom, esse daqui é o visual. E o que tem de novo então nesse site? Vamos dar uma olhada aqui na responsividade. É o seguinte, esse site tem 4 tamanhos diferentes. Então, o primeiro é esse daqui, né? Para um notebook ou telas maiores, vai ser assim. E percebe que esse site ele tem uma largura fixa. Tem aqui o espaço, né, para os dois lados, mas o site tem uma largura fixa. Começa aqui nesse canto e termina aqui, ó. Se eu inspecionar, ó, essa é a largura. Então, realmente, começa nessa borda aqui e termina nessa borda aqui. Largura do meu site. Aqui embaixo também, ó, vai ter essa largura. Só que se eu estiver acessando de uma tela um pouco menor, ó, tirando esse fundo, né, porque eu deixei o fundo como porcentagem, né? Ó, vai chegar uma hora, fica olhando nessa borda aqui, que ela, ó, ela vai mudar de lugar, ó. Então, estava aqui, ó, e agora mudou. Por quê? Porque a partir desse tamanho, eu estou num outro tipo de tela. Então, eu deixei, a mudança é pouca, né, no visual, eu deixei bem pouco, mas na verdade dá para a gente mudar o site inteiro. Aqui embaixo também vai mudar, né? Então, ó, aqui, quando chega nesse tamanho, olha o que acontece. Então, em vez de ficar 4 e 3, fica 3 por linha, ó. Aí, se eu continuar diminuindo mais ainda, ó, agora veio um novo tamanho de tela, esse daqui. E aqui embaixo também mudou, ó. Agora voltou a ter 4 e 3, só que agora diminuiu o tamanho de cada um. E o último tamanho de tela é esse daqui, ó. Pronto. Esse é o último tamanho de tela. Inclusive, eu posso deixar aqui, ó, bem pequenininho. Aqui só o botão que cai, né? Porque ele não cabe na mesma linha. E aqui embaixo, ó, volta a ter 3 por linha de tamanho pequeno. Então, são 4 tamanhos. Por que 4 tamanhos? Na verdade, você pode fazer com quantos tamanhos você quiser, né? Pode fazer um para celular e um para monitor. Então, vai ter 2 tamanhos. Ou pode ter vários tamanhos para várias telas diferentes, por exemplo, uma televisão, um tablet, etc. Então, o que eu usei aqui é tamanho padrão para celular, tablet, em pé e deitado e monitor. Vamos dar uma olhada no HTML. No HTML não vai ter muita coisa nova, acho que não vai ter nada novo. Então, o começo aqui, o head, a única coisa que tem diferente é que eu usei o Font Awesome, mas a gente já tinha usado em outra aula o Font Awesome, que serve para criar ícones, né? Então, esses ícones aqui, que na verdade foram desenhados num arquivo de fonte. Então, na verdade, como se fosse uma letra, cada um desses ícones aqui. Foi para isso que eu usei o Font Awesome. Então, eu incluí ele aqui. O header do meu site é toda essa parte de cima. Eu tenho um menu,
Então eu chamei de menu, né, essa parte aqui de cima, né, que tem esse DAS e tem esse contato aqui que é um link. Então o menu, né, ocupa todo o espaço, aí tem a largura do site, aí tem o H2, tem o address com a informação de contato. Aí o H1 é o nome aqui da empresa. Embaixo tem um parágrafo e mais embaixo, aqui, eu usei uma div com 2 botões. Aqui também daria para ter usado um nav, né? Tem 2 botões aqui, né? Então aqui 2 links, mas que eu mudei o visual do link para aparecer um botão. Então tem esse daqui e esse daqui. Aí, mais para baixo, eu tenho o main, a parte principal do site, né? Então, o H3 é esse, veja nosso portfólio. Aqui, a citação, eu usei um parágrafo. E vem uma listagem. E cada item da lista é um desses daqui, que tem o ícone e o nome embaixo do ícone, né? Então, eu usei um figure, o span para criar o ícone aqui, ó, o font awesome, e o H6 como se fosse o título, né? É um título de cada um dos ícones. E acabou o site. O site é só isso daí, a parte de HTML. Vamos ver a parte que interessa, né? CSS. Links, então, a cor do link vai herdar do pai, sem estar sublinhado. Mudei a fonte do site para alguma outra fonte do Google. Essa parte aqui, eu usei uma imagem de fundo e eu deixei ela mais azulada. Então, aqui, ó, a imagem original é essa aqui. Que, ó, ela não está azulada. Mas como que eu fiz para deixar? Igual da aula anterior. Eu tenho que usar um gradiente. Eu coloco a cor que eu quiser para esse gradiente, né? Aí ele transiciona de uma cor para outra, mas eu deixo igual as duas cores, então não tem essa transição, fica sempre a mesma cor. Eu posso deixar diferente se eu quiser, aí vai ter a transição. E aí a última cor é o transparente. Então eu deixo transparente, então eu fico com esse azul escuro por cima da imagem. E aqui embaixo eu coloco a imagem, ó, aqui a posição, 50%. E aí eu centralizo a imagem. Eu não lembro se isso daqui é posição ou o tamanho dela. Eu acho que é a posição. Vamos ver. Ué, ué, não está mudando nada? Ah, aqui, ó. Era a posição, ó. Então percebe que agora, ó, a imagem começa aqui nesse canto aqui, né? Ou aqui em cima, não sei. Então, para deixar ela mais para baixo, 50%. Ó. Como eu só coloquei um valor, isso daqui vale para posição vertical e horizontal. E aí a imagem de fundo aqui. Legal. Aqui está o tamanho da imagem, né? Então essa daqui é a posição, aqui é o tamanho é para ele cobrir todo o bloco, né? Diminuir, mas conseguir cobrir todo o bloco. Então, de novo, mais fácil eu mudar aqui, inspecionar. Então, se eu tirar para cobrir todo o bloco, ó, agora ela fica do tamanho original, né? Então, esse é o tamanho original, eu não quero. Então, cor do texto branca, aí tem os espaços, né? Margem. Meu site, ele... essa largura aqui é para celular. Então, esse visual que vocês estão vendo é o visual para o site desse jeito aqui, ó, pequenininho ou até um pouco maior. Assim. Então, quando o site for para celular, ó, ele vai pegar 90%, né? Então, ó, fica com um espacinho do lado, para não ficar colado no canto, né? E centralizado. Então, aqui, espacinho, espacinho, né? Beleza. Aí, o H2, uma cor de fundo diferente, H2 é esse daqui, né? Uma cor de fundo vermelha e tudo mais, tudo mais, tudo mais, tudo mais. O header é essa parte da direita aqui de contato, mesma coisa. H1 é aqui, então branco, centralizado, tudo isso daí você já deve estar cansado de ver, né? Aqui é como foram criados esses dois botões, lembrando que esses dois botões são links.
E o link é usado no meio do texto, o link não cria um bloco. Então, o que eu fiz? Eu mudei o visual do link aqui, mas não de todos os links da página, né? Só dessas classes, eu coloco essa classe daqui e aqui, né? Botão vermelho e botão branco, para inline block. Então, assim ele vai conseguir criar um bloco, ó, e vai ter já um bloco do lado do outro. Então, tá aqui, ó, um bloco do lado do outro com inline block. Porque se fosse só block, lembra que fica um embaixo do outro. Aí eu mudo aqui tudo, preenchimento, largura, margem, cor de fundo. E aí esse daqui é para o vermelho, né? Então os dois têm o mesmo visual. Só que aí, como um tem o fundo vermelho e o outro o branco, aí aqui, ó, só no branco eu coloco fundo branco, mas o branco já tem todas essas outras propriedades também. Aí o link, que vai ficar aqui dentro, ó, o link do botão branco, eu deixo na cor preta. Se bem que eu acho que eu nem precisava disso daqui, porque como eu coloquei para os links herdar a cor do bloco pai, talvez se eu colocasse só assim, vamos ver se ia funcionar. Nem lembro se ia funcionar. Ah, não, não funcionou. Então eu tinha que ter um outro bloco pai. Ah, é. O bloco pai do link. E o botão branco é o link, não é o bloco pai. Então por isso que eu coloquei desse jeito aqui. Então aí para mudar o link para cor preta. Então aqui, link para cor preta. Aqui a seta direita também eu peguei do Font Awesome, né, um ícone para a setinha para a direita. Só coloquei uma margem aqui para separar um do outro. Tudo centralizado. Aí aqui o H3. A parte que tem que ficar em vermelho, essa daqui, ó. Aqui o parágrafo. Aí agora, essa parte final com todos os ícones é a listagem, né? Então a listagem pega só 80% da largura da tela. Cada item da lista, ó, eu queria que um item da lista ficasse do lado do outro. Eu poderia fazer o quê? Eu poderia falar para eles flutuarem. Em vez disso, o que eu fiz? Então, foi uma forma diferente de fazer. Eu mudei o display de cada item da lista. O normal de cada item da lista é ser um bloco. Ou, eu não lembro se tem um display específico para item da lista. Mas, em vez disso, eu deixei inline block, porque aí um bloco fica do lado do outro. E quando não cabe, ele vai para a linha de baixo naturalmente. Então, eles não flutuam. Aí aqui tem o figure, que é o quadrado que fica... Acho que, deixa eu ver o que tem no figure. O quadrado fica só o ícone. Então é esse daqui que fica o ícone. O ícone, lembra que é só uma letra. Então, esse bloco onde fica a letra é que tem esse fundo aqui azul. Então, é 100 por 100, tem uma margem para baixo aqui, borda arredondada para ficar um círculo, ó. Aumentei o tamanho da fonte, porque lembra que o tamanho da fonte é o tamanho do ícone, porque o ícone é a fonte. E deixei a altura da linha de 100 pixels. Então, olha o que eu fiz aqui. Isso aqui é uma letra. Se eu deixar a altura da linha de 100 pixels e esse círculo também tem 100 pixels de altura, a letra fica no meio. Ó. Se eu não tivesse feito isso, ó, vamos colocar aqui para o lado aqui. Olha onde ficaria. Ficaria ali em cima. Que isso daqui é um texto dentro do bloco. Então, assim eu consigo centralizar o texto para ele ficar aqui, deixando a altura da linha a mesma altura do bloco. Tá, voltar para cá. Aí, aqui acaba o visual do meu site para celular. Então, tem duas formas de fazer um visual responsivo. Uma forma é você fazer o visual para celular e depois ir alterando para deixar da forma para computador. Essa forma chama Mobile First. Ou seja, primeiro você se preocupa com o celular, para depois se preocupar com a tela de computador. Mas você também pode fazer o contrário. Você pode fazer primeiro o site para uma tela de computador e depois ir modificando ele para que ele fique legal numa tela de celular. Tanto faz. No final das contas, o usuário vai ver a mesma coisa. Né? E como que faz, então, essa parte da responsividade? Ó? Começa aqui.
Aqui é o visual, aqui está no celular, né, que é o menor de todos. Agora vem o visual para tablet. O visual para tablet tem como colocar como se fosse um if no nosso código CSS, o if lá da programação, uma condição. E aí eu coloco assim, ó, esse @media, e aqui entre parênteses eu vou colocar a condição. Então a condição aqui de largura mínima 768 pixels. Por quê? De onde eu tirei isso daqui? Isso daqui eu tirei dos frameworks CSS, eles usam essa medida, e eu acredito que seja uma medida padrão, uma medida segura, para saber que a partir daqui eu estou num tablet. Então, tipo, dificilmente vai ter um celular tão grande assim que vai chegar nessa largura de 768 pixels. Então, a maioria dos celulares vai ser bem menor do que essa largura aqui. Então, essas regras que estão dentro das chaves, ou seja, essas daqui, elas só vão ser aplicadas se a largura do site, ou aqui a largura da janela, for no mínimo, largura mínima de 768. Então, aqui, ó, eu vou aumentar até que cheguei. Essa é a largura de 768, ó. É aqui que faz a alteração, ó. Então, aqui, ó, eu estou com mais que 768 pixels. Tem até como ver assim, ó. Vou colocar aqui para baixo. Ó, aqui em cima, percebe que ele mostra qual que é o tamanho do meu site, da janela do navegador, ó. Aqui em cima, ó, ele mostra, ó. Então, ó, 767. Ah, isso, ó, 767. Agora eu vou aumentar 1 pixel. Meu mouse não é tão bom assim. Ó, 768, ó. Então agora mudou o visual, porque a tela tem 768 pixels. E o que que acontece? Agora eu vou usar os mesmos seletores, não é obrigado, né? Mas eu vou usar os mesmos seletores, por quê? Porque o site aqui não vai ter grande variação de layout, e não vai ter coisa escondida que vai aparecer. Eu poderia ter feito isso também, deixar alguma coisa escondida que depois aparece. Poderia ter feito uma grande mudança, mas eu fiz uma mudança pequena, uma mudança não é nem de layout, é mais de tamanhos. Algumas coisas crescem de tamanho, outras vão um pouquinho para o lado e etc. É isso que muda. Então, o que que muda? Agora, a minha largura do site não é mais 90%, agora vai ser 700. Então, largura fixa de 700. Antes, ó, a largura não era fixa. Aqui a largura é 90%, ó. Então, percebe que cresce e diminui aqui a largura do meu site. Não é fixo. Agora, a partir daqui, é fixo, ó. Eu posso fazer assim, ó. Tá vendo que não se mexeu, ó, por exemplo, olha esse bloco aqui, né? Olha esses cantos aqui, a distância daqui até aqui, que é a largura, ó, largura fixa, não se mexeu. Esse daqui não era fixo, ó, percebe que está se aproximando, ó, os dois. O que mais? O H1, que é esse daqui, eu aumentei o tamanho. Então, ó, o H1 valia, sei lá, 3 EM, não sei quanto que era. Agora vale 4 REM, né? Então aqui, ó, pá, aumentou. O que mais? O H2. O H2 era esse daqui. Esse é o H2. Antes tinha uma largura que variava. Então, ó, percebe que aqui, ó, para celular, ó, a largura dele varia. Ó, ele diminui e cresce. Agora, a largura é fixa. Então, ó, não importa se eu aumentar, ó, aqui, ó, não muda. Sempre a mesma largura de 150. O address também, largura fixa. Esse daqui. O parágrafo, esse daqui, ó, eu também aumentei a fonte. Ó, então, ó, era um pouquinho menor, agora ficou um pouquinho maior. E aqui também, esse parágrafo aqui, eu coloquei largura fixa, de 500. Antes, ó, olha como ele ia diminuindo, ó, e vai caindo o resto da frase para baixo, ó. Que ele está mudando o tamanho dele. Aí, a partir de agora, é fixo. Então, ó, não muda em nada. Estou aumentando, ele não muda. Tá, esse é o visual para um tablet em pé. Aí, agora, eu tenho mais um if. Fora do outro, né? Então, esse daqui é um if. Se tem essa largura mínima, aplica tudo. Aí, agora tem mais um if. Largura mínima de 992. Eu acredito que essa largura seja de um tablet deitado. Então, quando
o usuário deita o tablet, né? Então aí o site tem que se adaptar para ficar melhor ali para o tablet deitado. O que acontece nessa largura aqui? Vai aplicar tudo que tinha aplicado antes, então vai aplicar tudo isso. Por quê? Porque vamos supor que está com 1000, a janela tem 1000 de largura. Então, a largura mínima de 768 está válida. Está dentro da largura mínima. 1000 pixels tá maior que isso, não tem problema. Então, aplica tudo isso. E agora aplica tudo isso aqui, porque também está maior que 992. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no 1000 pixels. Estou aumentando 700, 800, 900. Estou chegando, ó. Pronto. Cheguei no 1000, ó, e mudou. Mudou agora o visual. E o que que mudou? Além de tudo isso que tinha aqui, agora vai ser colocado mais isso daqui. Ou seja, agora a largura do meu site aumentou. Antes era fixa 700, agora é fixa 900. Então, a largura fixa, ó, 900. Aumentei o tamanho do address aqui também, para acompanhar, né? O tamanho desse é o mesmo, mas do address aumenta, para na soma chegar a esses 900 aqui. O que mais que eu mudei? Eu mudei as caixinhas aqui. O que eu fiz com as caixinhas? Lembra que era 100 por 100? Agora é 150 a largura. Então, ó, aqui, ó, elas eram menor e agora, ó, estão maior. As caixinhas aumentaram. Quer dizer, esse daqui não é a caixinha, né? O figure é a caixinha e a caixa está dentro do LI. Então, essa é a caixa. Então, eu aumentei a altura e a largura da caixa, aumentei a fonte, então aumentei o ícone e deixei também a altura da linha igual à altura da caixa, para continuar centralizado verticalmente aqui. O LI, vamos dar uma olhada no LI exatamente. O LI é essa caixa aqui, ó. Então, eu aumentei essa caixa. Ó, quando ele era menor, a caixa era menorzinha. Tinha uma largura menor. E a margem continuava a mesma coisa. 40 pixels, 40 pixels. Agora a largura que aumenta. Antes era 100, ó, a caixinha. Agora é 150. E aqui, ó, ele já mostra, ó. Então era 100, né? E 40. Aí agora, ó, foi sobrescrita por essa régua, que é 150 e 40 também, né? Então aqui não precisaria desse 40, ó, porque 40, 40 não mudou nada aqui. É que aí vai ver, eu fiquei mudando os tamanhos e no final eu achei que esse era melhor e até esqueci de apagar. Isso, ó, acabou. Mas vamos supor que eu continue aumentando, até chegar no mínimo de 1.200, que a largura é uma largura quase do tamanho de um notebook, né? O notebook é um pouco maior que isso, né? Por exemplo, meu notebook é um pouco maior que isso, ó. Meu notebook, ó, tem 1.362, sei lá. Então, 1.200 já vai ser um notebook. E o que que acontece quando chega nesse tamanho maior? Agora a largura do meu site é 1000 e eu aumento esse canto aqui de novo para a soma da 1000 e eu aumento a largura, toda essa largura aqui para 1000, para ficar a largura fixa de 1000, esse daqui. E é lógico que todos os outros também vão ser aplicados, né? Então vai sempre aplicando um em cima do outro, um em cima do outro. E aí eu faço o visual aqui do site para computador. Esse foi um exemplo muito, muito simples, quase não tinha código também ali escrito no CSS, mas teria como eu mudar muita coisa. Se não me engano, no Moodle tem um exemplo de um site também com responsividade, depois vocês dão uma olhada lá. Eu não estou lembrado se está lá no Moodle, mas deixa eu ver aqui. Web 1. Será que está aqui nesse... Agora eu não vou achar aqui, peraí. Achei aqui o exemplo.
Um outro exemplo que tinha lá no Moodle é esse daqui, ó. Esse site, bem simples, aqui cabeçalho, link, aqui propaganda, rodapé, e aqui no meio são as notícias. Então, olha como vai mudar bastante o visual dele. Só tem dois tamanhos, né? O tamanho para computador e o tamanho para celular. Então, para celular, ó, agora os links que ficavam horizontais ficam na vertical. Agora as notícias ficam uma embaixo da outra, né? Antes era uma do lado da outra, ó, agora é uma embaixo da outra. E aqui as pequenininhas cabem duas. E aí aquela propaganda que ficava no canto direito, agora a propaganda fica tudo embaixo aqui e depois o rodapé, ó. Então mudou bastante o layout desse site. Depois vocês dão uma olhada lá no código, mas a ideia é a mesma. Colocando esses ifs aqui e, e mudando, por exemplo, um bloco que flutua, depois para de flutuar, ou um bloco que estava escondido, display none, vira display block, ou seja, ele aparece, um bloco que não tinha antes. Eu poderia, por exemplo, esconder aquele bloco de propaganda lá. Para celular, eu poderia ter colocado display none. Aí ele não aparece para celular, aquilo lá. Eu vou fazer só um exemplo aqui bem simples, ó. Para celular, eu vou pegar esse daqui, ó, que é, se não me engano, um parágrafo aqui, né, no header, ó, só para vocês verem. Então, o que eu vou fazer aqui com esse parágrafo? Eu vou sumir com ele para celular, display none. Mas, assim que tiver um tablet, aqui, ó, eu vou exibir ele. E aí ele vai exibir do tablet para cima, ó. Então ele vai exibir também para um maior e também para um monitor. Então, ó, está sendo exibido aqui, né? Mas quando chega para celular, olha o que aconteceu. Sumiu. Se eu aumentar, ó, aparece. Aí, ó, é esse daqui, ó. Se eu diminuir, não tem. Por quê? Porque eu deixei o display none para celular e aí quando eu aumento para tablet, que é o primeiro tamanho, eu volto o display dele para o normal do parágrafo, que é um bloco. Então aí ele é exibido, ó. Então dá para você brincar com isso aí, para ter um site que se adapta ao tamanho de tela conforme ó, eu aumento e diminuo o navegador, a janela do navegador. Bom, o site então da aula de hoje era esse daí. Estudem bastante para a nossa última prova. O conteúdo da prova vai até aqui, né? Se não me engano, a gente vai ter mais algumas outras aulas, mas aí é conteúdo extra, é coisa que não vai cair na prova, é mais para vocês conhecerem mesmo. Então, o importante foi passado. E a parte mais difícil é saber montar um layout com blocos flutuantes. Então, é isso que vocês precisam saber. Então, por hoje é isso daí. Até a próxima aula.